Bom, minha aula é sobre a tendinopatia insercional do tendão de Aquiles. Eu vou falar especificamente, ao final, sobre a técnica utilizada com as âncoras Fast Lock, a técnica Fast Bridge, tá? Que é a técnica de double roll com as âncoras Fast Lock. Bom, eu faço parte do grupo da PUC de Campinas. Apesar da minha vida prática é feita aqui em São Paulo. Lembrando que a minha aula não tem nenhum tipo de conflito de interesse. Bom, iniciando pela anatomia, então os tendões são estruturas que conectam os músculos aos ossos e permitem a transmissão de força e movimento das articulações, como o caso do tendão de Aquiles, que é uma continuação da musculatura do gastrocnêmio e se liga ao osso calcâneo. A estrutura dos tendões, eles são formados através de fibras colágenas, que são responsáveis pela resistência e suporte de tensão dos tendões, da matriz extracelular, que dão um suporte estrutural a esses tendões, e os tenócitos, que são células principais que produzem o colágeno dos tendões. Essas estruturas correspondem a 30% da massa tendínea e os outros 70% é composto por água. 95% do colágeno é do tipo 1, do tendão de Aquiles. O epitendão ele faz o suprimento vascular, nervoso e linfático desse tendão, lembrando que externamente é o paratendão que permite aí o deslizamento de toda a estrutura tendínea. Eles possuem capacidade de estiramento de até 4% do seu comprimento, de 4 a 8% podem haver falhas microscópicas, acima de 8 a 10% de estiramento ocorre uma falha macroscópica, e sabe-se que a atividade física aumenta a resistência do colágeno, enquanto a imobilização diminui. A cicatrização desse nosso tendão ele se dá através de 3 fases: a fase inflamatória, proliferativa e a fase de remodelação. A fase inflamatória ela inicia na lesão e dura até 3 dias. A fase proliferativa ela tem um auge da síntese de colágeno tipo 3, com altas concentrações de água e glicosaminoglicanos, dura de 4 a 6 semanas. E após isso entra a fase de remodelação, que é a fase de reorientação dos fibroblastos e do colágeno, e volta-se a ter uma síntese de colágeno do tipo 1. Após 8 semanas, o colágeno é considerado maduro, porém esse tendão só é considerado totalmente cicatrizado 4 a 6 meses após esse tipo de situação. A classificação das tendinopatias, tiveram 2 caras que fizeram uma classificação, né, geral, mais ligada à parte patológica do tendão, foi o Clancy e Bonner. Então eles dividiram as tendinopatias em tendinose, a tendinite em 4 fases: tendinose, a tendinite, a paratendinite e a paratendinite com tendinose. A tendinose é a fase na qual inicia-se uma hipóxia do tendão, ou ligado a microtraumatismo, ou parte avascular do tendão, em que esse tendão começa a ter algum tipo de início de sofrimento, porém sem repercussão clínica. Já na tendinite, já começa a ocorrer uma degeneração desse tendão, sintomas clínicos já são comuns, pode-se até haver ruptura durante essa fase, e a paratendinite é a parte onde já tem uma degeneração mucoide acometendo o paratendão e possivelmente acaba se evoluindo numa sequência de fatores, talvez para uma paratendinite com tendinose, que é a mistura da paratendinite com a tendinose. Bom, a dor no calcâneo é uma patologia comum, pouco compreendida, pouco diagnosticada e pouco tratada. Faz diagnóstico para as dores no calcâneo posteriores. Algumas dessas doenças que eu coloquei nesse quadro para vocês verem, né, que varia desde o encurtamento do complexo gastrocnêmio até a tendinite insercional do calcâneo. A tendinite insercional do calcâneo, ela acomete numa maioria mais idosos ou atletas jovens, idosos em função do atrito do tendão e nos atletas em razão dos microtraumas. Lembrando também que o encurtamento do tendão, pé plano ou cavo,
e obesidade são fatores de risco. De acordo com Klein Baxter, a tendinite ela é classificada anatomicamente em duas partes. As tendinites, tem a tendinite não insercional e a tendinite insercional, que é a que vamos falar a seguir. Van Dyck também, num artigo em 2011, classificou as tendinites, porém uma classificação um pouco mais complexa e muito menos utilizada. A tendinite insercional do tendão de Aquiles foi descrita originalmente por Haglund em 1928. Ele observou o aumento da tuberosidade posterior-superior do calcânio, por isso que nós chamamos essa região, muitas vezes a gente fala o processo de Haglund, ou muitas vezes até o Haglund. Então isso é o Haglund, é essa tuberosidade posterior-superior do calcânio, é o aumento dessa tuberosidade, mas lembrando a vocês que isso não é uma tendinopatia insercional. Tá? Isso em uma outra aula nós podemos conversar sobre isso, mas isso não é tendinopatia insercional, isso é somente o aumento do processo da tuberosidade posterior-superior. Isso vai evoluindo e vai chegar, né, numa tendinite insercional. O Haglund também ele descreveu nesse artigo a presença das bursas anterior e posterior do calcânio. Porém, a tendinopatia insercional foi descrita realmente por Dickinson, em 1954, tá? Através da avaliação dele, em que ele descreveu o processo de Haglund, ou o processo posterior-superior do calcânio, como pump-bump, e a partir disso foi observado, através dos pacientes que tinham pump-bump, era observado que se criava, ocorria uma tendinite insercional, em que se criava uma calcificação na região distal do tendão, e isso foi classificado como a tendinopatia insercional do tendão de Aquiles, que é o que eu estou mostrando para vocês nessa foto. Os pacientes que têm tendinopatia insercional do tendão de Aquiles devem ser avaliados no consultório. A gente deve avaliar o alinhamento do pé desses pacientes, pois os desalinhamentos, eles podem causar as tendinites. A gente deve avaliar a presença do pump-bump, que é esse aumento da tuberosidade posterior-superior do calcânio, que é palpável pela pele, como circundado na foto. Edema, o paciente pode ter edema nessa região, dor à palpação local, e é importante que nós avaliemos também a estabilidade do tornozelo, pois as instabilidades podem estar associadas às tendinopatias do tendão calcâneo. Nós, avaliando o paciente através de exames de imagem, nós devemos pedir as radiografias, inicialmente uma radiografia em AP, tá? Que nós vamos avaliar aí o formato do tornozelo, se há algum tipo de cavismo ou planismo desses pés, né? Se há algum tipo de desvio no tornozelo. Pode ser, a gente deve pedir uma radiografia em perfil com carga, no qual nós vamos avaliar a presença da tuberosidade posterior-superior aumentada com a calcificação da região insercional do tendão de Aquiles. A radiografia em AP com correção do retropé é importante nos pés que têm desvio. Esse aqui é um método para a gente avaliar a presença ou não, como que eu sei se tem ou não o Haglund, se às vezes o processo ali posterior-superior ele é aumentado ou não. Então esse é um dos métodos, através aí desse método de Fowler-Philip, em que nós traçamos uma perpendicular à região plantar do calcânio e uma outra linha para a região posterior-superior do calcânio, em torno de 75 graus de ângulo, e tudo que estiver para cima dessa angulação é considerado como anormal. A outra forma de avaliar isso foi vista por Pavlov. Então, ele teve um outro método de avaliação, traçando uma linha paralela à região plantar do calcânio e uma paralela na região superior. E tudo que estiver para cima dessa linha superior também é considerado anormal. Nesse artigo do Barg, de 2019, ele apresentou uma classificação. O Barg é um cirurgião de Utah, e ele apresentou uma classificação que varia de A até I, e eles classificaram
essa tendinopatia através do aumento da tuberosidade e das calcificações do tendão. Então, varia de A até I, de acordo com a modificação da tuberosidade e das calcificações insercionais do tendão. A ultrassonografia é um exame importante para nós avaliarmos também esses pacientes, porque nós conseguimos ver uma inflamação no tendão e conseguimos ver também, aí no caso, a exostose, né, da região posterior do calcâneo, com a inserção do tendão de Aquiles. A elastografia é um exame que, pelo menos aqui no Brasil, não é muito difundido e também não é... Existem poucos lugares que fazem, ou quase nenhum lugar que faz, e ela é importante para nós avaliarmos, no caso, a gente vai ver uma diminuição da elasticidade desse tendão, então, encurtamento do tendão de Aquiles na região insercional. Tá? Então, nós vamos ver um tecido anormal, um tecido duro, e que vai causar esse encurtamento do tendão e que vai chegar ao diagnóstico da tendinopatia insercional. Existe uma classificação através da ressonância magnética, que é a classificação descrita por Nicholson, em 2007, em que ele avaliou os tendões desde a sua degeneração até o espessamento desse tendão. Então, são divididos em 3 tipos. O tipo 1, então, há um espessamento do tendão de 6 a 8 milímetros e uma degeneração muito pequena do tendão. O tipo 2 já tem um espessamento maior que 8 milímetros e já uma degeneração, porém, menor que 50% do tendão. E o tipo 3, em que há um espessamento maior que 8 milímetros desse tendão e uma degeneração maior que 50% da espessura do tendão. O tratamento não cirúrgico, então, é um assunto ainda muito discutido, pois não existe protocolo para esse tipo de tratamento, para essa doença. Tá? Então, no início, deve ser sempre conservador, deve sempre se indicar o tratamento conservador, com um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, baseada pelo ortopedista e por um fisioterapeuta. Indica-se um repouso relativo para esse paciente, com restrição de atividades, crioterapia, utilização de anti-inflamatórios não esteroidais. E deve-se evitar imobilizações. Lembrando que a reabilitação é a principal forma de tratamento, no tratamento conservador, através de alongamento, aumento da resistência muscular e do fortalecimento, principalmente com os exercícios excêntricos, né? Mas é importante o trabalho de todo o grupamento muscular do membro inferior. Lembrando que o possível mecanismo de melhora está relacionado com o aumento da produção de colágeno através dos tenócitos. Infiltração com corticoide. Então, lembrando que está proscrito, tá? Tem o risco de ruptura tendínea. As modalidades físicas, a única que existe comprovação científica com estudo clínico randomizado é a terapia de onda de choque. Todas as outras descritas devem ser melhor estudadas, porém, nós sabemos na prática que muitas delas têm melhora até significativa dos pacientes. Lembrando que o tratamento conservador ele é indicado geralmente por 3 a 6 meses. Ele é mais eficaz quanto mais precoce nós iniciamos ele. E lembrando que ele é mais efetivo na fase da paratendinite. Após 6 meses sem remissão dos sintomas, o tratamento cirúrgico pode ser indicado. As indicações do tratamento cirúrgico. Então, pacientes com dor persistente, com limitações de atividade diária ou atividades esportivas, falha do tratamento conservador. As contraindicações, pacientes com infecções aguda ou crônica, osteomielites, doenças neurológicas ou vascular, partes moles ou pele danificada na região onde nós vamos fazer a cirurgia e diabetes não controladas e tabagismo crônico. Existem 2 técnicas para o tratamento cirúrgico da tendinopatia insercional. Existem as técnicas de fileira única, que são as técnicas single row, que eu vou mostrar para vocês agora, e as técnicas que eu vou mostrar mais para frente, a técnica de double row, que é a técnica que nós vamos mostrar hoje, a técnica do fast bridge. Então, existem alguns trabalhos, como o do Mafuli, trabalho do nosso colega do Chile, Emílio Wagner, que mostram aí os tratamentos das tendinopatias insercionais através das técnicas de single row.
como o caso aqui, mas não é só uma fileira de âncora. Não, mas existe uma outra técnica, a técnica do Emílio, em que ele utiliza uma terceira âncora para fazer um reforço dessa primeira fileira de âncora. Tá? Podendo ser utilizadas pelas vias tanto transtendínea, via medial transtendínea, quanto as vias lateral ou medial, como é o caso desse outro trabalho desses cirurgiões da China. A técnica Double Roll, no último trabalho, é o trabalho de 2009, que é o trabalho do Alexei Barg, que é da Universidade de Utah, em que ele mostra bem como se faz a técnica Double Roll ou a técnica Fast Bridge, né? Então, nós vamos fazer aqui, no caso, ele mostra, vocês veem uma tendinopatia insercional aqui na figura, na foto, da radiografia. Faz-se uma via transtendínea, uma abertura em cortina desse tendão, com a dissecção prendendo as pontas lateral e medial desse tendão, com exposição de toda a região póstero superior, né, do calcâneo, em que nós vamos fazer a limpeza dessa região, como na foto aqui, existe já feita aqui a calcanioplastia, vocês veem aqui na imagem da radioscopia intraoperatória. E depois é utilizada a fixação com dupla fileira de âncoras. Nesse caso, na primeira foto, é a primeira fileira, com a passagem dos tapes, e na sequência, já colocada a segunda fileira, uma fileira superior e uma fileira inferior. Eu vou mostrar, vai ter tudo direitinho no final da aula, vai ter um vídeo especificando, vocês vão entender melhor, quem não conhece a técnica, em que nós cruzamos esses tapes e nós prendemos com âncoras inferiores. Aqui já com a cirurgia acabada, a radiografia pós-operatória, calcanioplastia com o tendão reinserido. Mas você falou da técnica single roll e da técnica double roll. Qual que é melhor? Qual que eu devo fazer? No caso aqui, então existem alguns trabalhos biomecânicos atuais que mostram que a técnica double roll ela tem uma superioridade em relação à técnica de single roll, tá? Por quê? Porque ela tem uma maior área de contato, esse tendão ele vai ter uma maior área de contato que ajuda na integração tendão-osso, e também essa técnica ela foi aprovada durante esses testes biomecânicos no teste de pico de carga até falha ou destruição dessa sutura. Então ela aguenta mais carga, ela suporta mais movimento. Bom, então lembrando a vocês que é uma técnica a técnica do double roll é altamente reprodutível, uma técnica altamente reprodutível, com embasamento científico comprovado, apresenta melhor resultado em relação à integração tendão-osso e permite uma carga precoce. Como mostra para vocês aqui, um outro paciente operado, tá? Realizado a técnica double roll. Vocês veem aqui a posição da âncora na radiografia, com a calcanioplastia. E agora eu vou mostrar um caso para vocês, dois casinhos para vocês, antes de mostrar o vídeo da técnica. Tá? Então, um paciente feminino, 59 anos, doméstica. Essa paciente já tinha uma tendinopatia insercional. Vocês conseguem visualizar ali o pump bump, o aumento ali da tuberosidade póstero superior. Na ressonância magnética, em T1, que são essas duas primeiras fotos, você consegue visualizar bem o aumento da tuberosidade póstero superior, com a calcificação da região distal do tendão. Em T2 visualizam a mesma coisa, até já com algumas rupturas do tendão. Vocês veem aqui agora no corte axial, a mesma coisa, conseguem visualizar as rupturas tendíneas já na região distal, por conta da degeneração tendínea. Bom, esse caso foi operado pelo meu colega André Lemos, né, da Escola Paulista de Medicina. Então ele optou em fazer uma técnica single roll, porque era o que tinha disponível para ele. E ele fez uma técnica, optou pela via medial transtendínea. Foi feita a abertura do tendão em cortina, sem a desinserção total do tendão. Foi feita a limpeza da região póstero superior do tendão. Aqui já a fixação com as âncoras. Aqui já a amarria do tendão
sutura. E por último, já aqui, o tendão suturado. Vocês já conseguem visualizar a diminuição do edema ali da região. Muitas vezes fica um pouquinho inchado ali, é por conta que já estava extruso o osso e a pele depois demora um pouco para acomodar. Mas depois, com o tempo, isso acomoda e fica liso novamente, tá? E aqui a radiografia final, já com a calcanioplastia e com a reinserção do tendão. A gente consegue visualizar aqui a sombra das âncoras. Essa é uma técnica single row. Agora nós vamos mostrar uma técnica double row, realizada através, com as âncoras fast lock, através da técnica fast bridge. Então, paciente masculino, 40 anos, médico, corredor amador. Então, nós visualizamos aqui na radiografia, em perfil, um aumento da tuberosidade póstero superior, com calcificação da região distal do tendão de Aquiles. Paciente deitado já na maca cirúrgica, vocês visualizam ali o pump bump, o edema na região póstero superior, por conta da exostose e da calcificação. As ressonâncias magnéticas em T1 e T2, mostrando essa calcificação e o aumento da tuberosidade póstero superior. Aqui, já na região distal, a gente consegue visualizar algumas pequenas degenerações, lesões degenerativas, com algumas rupturas leves também já do tendão, rupturas longitudinais. Aqui foi feita a incisão mediana do tendão transtendínea, incisão em cortina, sem desinserção de todo o tendão. Vocês conseguem visualizar muito bem na região central, aqui a exostose. Aqui já realizada a calcanioplastia. Vocês percebem que o tendão, a parte tanto lateral quanto medial, ela continua inserida. Tá? Lembrando também que essa calcanioplastia ela pode ser feita tanto com formão quanto com serra. Já colocadas as duas âncoras, a primeira fileira, a fileira superior, com os tapes. Aqui, para vocês verem numa visão já diferenciada. E aqui já colocado, passados os tapes já trançados. Eu vou mostrar a técnica direitinho no vídeo a seguir. E, por último, já vocês conseguem visualizar a diminuição já dessa tuberosidade póstero superior, como fica murchinho ali, fica esvaziado aquela região onde tinha exostose, já com a pele suturada. E, por último, aqui, já realizada a radiografia intraoperatória, com o posicionamento das âncoras e com mostrando a calcanioplastia nessa radioscopia final. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da técnica Fast Bridge que nós gravamos. É um vídeo mais acadêmico para vocês verem. Não é feito em cadáver, é feito em solbone, em osso de plástico, mas com um tendão. E vocês vão conseguir entender melhor para quem não conseguiu perceber, às vezes, algumas artimanhas e alguns detalhes da técnica, vocês vão conseguir observar melhor mostrando esse vídeo. Olá, sou o Dr. Carlos Daniel e mostrarei para vocês a técnica da tendinopatia insercional do tendão de Aquiles, utilizada a técnica Fast Bridge, na qual utilizaremos âncoras Fast Lock com suture tapes. Para essa técnica, utilizaremos 4 âncoras Fast Lock 4,75 mm com 2 suture tapes. Para iniciarmos nossa cirurgia, começaremos fazendo os pontos da nossa incisão. Utilizaremos o ponto mais posterior do calcânio, na transição entre a pele do coxim adiposo e a pele normal posterior do tendão de Aquiles, fazendo uma marca nessa região, 8 centímetros para proximal, será feita a nossa incisão em toda essa região. Tendo a nossa marcação da nossa incisão, faremos a incisão na pele. Após fazermos nossa incisão longitudinal sobre a pele, preservando nosso tecido subcutâneo, visualizaremos o tendão de Aquiles, o qual nós faremos uma incisão longitudinal até a inserção óssea do mesmo e depois executaremos
a nossa abertura em cortina. Após fazermos a nossa incisão longitudinal sobre o tendão de Aquiles, nós descolaremos o nosso tendão, preservando toda a sua parte medial, tá? Sem desinseri-lo na parte medial e sem desinseri-lo na parte lateral. Deixaremos ele preso pelas duas bordas, lateral e medial. Essa é a nossa incisão em cortina, expondo todo a região póstero-superior do calcâneo, nosso osso póstero-superior, e a região também insercional do tendão. Faremos a ressecção do processo póstero-superior do calcâneo, que nessa patologia está envolvida na dor. Nós faremos a retirada somente do excesso e do que nós chamamos de Haglund, o processo póstero-superior do calcâneo. Após realização da nossa calcâneoplastia, nós faremos a limpeza da região anterior do tendão de Aquiles, ressecando toda a sua parte calcificada e reinserindo ele novamente em sua origem, em sua inserção, com as âncoras Fast Lock e 2 Suture Tapes. Para inserirmos novamente nosso tendão em sua região insercional, utilizaremos as 4 âncoras, fazendo inicialmente 2 âncoras proximais, as quais nós utilizaremos elas com uma angulação em torno de 40 graus, plantar. E 2 âncoras com uma distância de pelo menos 1 centímetro na região posterior do calcâneo, direcionada ao corpo do calcâneo. Usaremos a broca 3.4 com o seu guia. Essa broca ela tem um stop e nós faremos o nosso primeiro furo, como demonstrei para vocês. Lançaremos mão do nosso macho. Lembrando de machear até o final. É importante que o macho chegue até o final, na região da marcação a laser. A marcação a laser está aqui. Faremos a colocação da nossa âncora. Introduziremos o início da âncora dentro do furo, até encostar a nossa âncora no osso, onde nós seguramos a nossa aleta da âncora e faremos o giro da âncora para sentido horário. Quando acharmos que encostamos nossa âncora até o final, soltar o nosso tape, girar a nossa aleta no sentido anti-horário, retirando. Vejam como tem uma boa pega a nossa âncora com o nosso tape. Faremos a mesma coisa do outro lado. Encostamos nossa âncora novamente no osso, travando a nossa aleta com uma das mãos, com a outra vamos inserindo a âncora, rodando para o sentido horário, soltamos o nosso tape e a âncora está novamente inserida no seu local, onde nós faremos agora a retirada do guia da âncora e vejam que a âncora está dentro do osso, sem nenhuma proeminência para fora, totalmente inserida no osso, com os seus tapes presos, que nós vamos reinserir agora no nosso tendão. Faremos a passagem do nosso tape. Os 2 fios de tape pelo mesmo furo.
Um do lado lateral e o outro do lado medial. Faremos a mesma coisa. Com os nossos tapes passados pelos nossos furos, agora faremos a introdução de nossas âncoras na região mais distal do calcânio. Lembrando que é importante que nós deixemos uma distância de uma margem de segurança de pelo menos 1 centímetro entre as âncoras proximais e as distais. Esse furo, ele é um furo em direção ao corpo do calcânio, ele não tem nenhuma angulação. É um furo de 90 graus. Machearemos nosso furo. Essa parte é um ponto importante da nossa cirurgia. É a parte onde nós vamos trocar os tapes de um lado para o outro. Então, utilizando uma parte do tape de um lado com a parte do tape do outro lado para fazermos um X sobre o nosso tendão. Tá? Então, nós vamos passar agora o tape pelo hálete das nossas âncoras. É importante salientar para vocês que agora nós vamos determinar a tensão que a gente quer dar no tendão. O quanto nós queremos abaixá-lo ou não tensioná-lo tanto. E nós podemos fazer utilizando essa marca laser nessa parte aqui da âncora. Então, eu vou vir com a âncora, com a ponta do hálete na região onde eu quero inseri-la. Eu acho que essa tensão está adequada. Eu venho e marco o tape na região aqui da marcação a laser, tá? Que eu utilizo como parâmetro para marcar também os meus tapes. Fazendo a nossa marcação a laser. Então podemos voltar com a nossa âncora direto à marcação a laser, com o hálete nessa região. A gente introduz a nossa âncora, encostou no osso, a gente vai introduzir a nossa âncora até o final. Vejam que a âncora fica totalmente inserida no osso, já quase formando o nosso X. Faremos a mesma coisa do outro lado. Machearemos o nosso último furo, passando os nossos tapes pelo hálete. Com a tensão adequada que queremos, introduzimos a ponta do nosso hálete dentro do furo da âncora, faremos a nossa marcação na região da marca laser. Podemos voltar nossa âncora para a região da marcação que fizemos. Introduziremos a âncora, encostaremos nossa âncora no osso. Conforme a âncora ela vai descendo, ela vai empurrando o hálete para frente, fazendo com que ele fique na tensão em que fizemos a marcação anterior. Vejam que as âncoras ficam totalmente inseridas dentro do osso. Nós faremos o corte dos nossos tapes. E essa é a nossa montagem final. Depois nós executamos a sutura no nosso tendão. Bom, então vocês viram como a gente deve tratar, aprenderam como tratar uma tendinopatia insercional, diagnosticar e tratar uma tendinopatia insercional, e mostrei para vocês aí a técnica Fast Bridge com as nossas âncoras Fast Lock. Agradeço a todos e vamos, acho que, abrir para perguntas aí, né? Primeira pergunta, Gustavo Blossey. Já aconteceu do tape cortar o tendão?
Eu tenho um número razoável de casos feitos com essa técnica e eu nunca tive esse tipo de complicação do tape ter cortado o tendão. Tá? O tape, na verdade, ele acaba não sendo uma linha, né? O tape ele é um pouco mais espesso que uma linha. Na verdade, ele é flat, né? Porque ele é a junção de várias linhas ali que faz o tape. Então, ele acaba ficando em cima ali, ele acaba não tendo nenhum tipo de contato agressivo com o tendão. Tá? Ele acaba, na verdade, só funcionando como se fosse um anteparo para o tendão. Bacana, mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum caso que tenha feito similar e queira compartilhar com o Dr. Carlos? André Lemos, o que você pode fazer se tiver que ressecar uma porção muito extensa do tendão por conta da tendinose? Você pode inserir o tendão um pouco mais para cima, né? Ou você pode até ajustar um pouco mais a sua sutura. Mas se você precisar ressecar um pouco a ponta dele, que às vezes acontece dele ter um pouco de calcificação, você pode reinserir ele um pouco mais para cima, tá reinserindo ele um pouco mais para cima. Você não precisa reinserir ele exatamente na inserção dele. Você pode jogar ele um pouquinho mais para cima, não tem problema. Dr. Elcio Valuto Júnior, quanto às partes moles, algum cuidado extra na utilização dessa técnica? É importante tomar cuidado, muito cuidado com a pele e com a inserção, né? Então, a princípio, ficar evitando afastamento muito brusco na pele, principalmente na parte da pele mesmo. Então, na hora que abrir a pele, no entanto que muitas pessoas que fazem essa técnica utilizam os afastadores autostáticos para evitar tensionamento da pele, porque a parte vascular ela está ligada ali no subcutâneo, né, da pele do tendão de Aquiles. E então tem que tomar bastante cuidado, acho que com isso. Quais são os tamanhos das âncoras Fast Lock utilizados para realizar essa técnica? O Éder perguntou de São Paulo. São as âncoras, na verdade nós utilizamos 4 âncoras, no caso dessa técnica, 4 âncoras de 4,75 milímetros. Né? E utilizamos aí 2 tapes, os tapes das âncoras superiores para poder fazer o cruzamento dos tapes aí, tá colocando as âncoras inferiores. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e agradecer também o convite e a oportunidade da GM Reis. Agradecer ao Dr. Godoy também, que participou indiretamente do convite, ao Geraldo, ao Luiz e toda a equipe da GM Reis. Nós fizemos a gravação lá na minha clínica. Foi muito bacana. Agradeço a todos, viu?